Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Holandês Voadeiro. Hoje eu volto aqui no espaço do Menino Jones para indicar para vocês mais filmes marotos na Netflix. Mas semana que vem ele tá de volta aqui, prometo. Então já vai deixando aquele like aqui embaixo, se inscreve no canal e vem comigo que hoje tem bicho vindo. A gente começa a lista de hoje com o meu filme, Sem Perdão. Nele a gente acompanha o Jacob, que é um homem simples, pai de família, boa praça, mas que acaba cometendo um crime por acidente, o que faz com que ele vá parar nela, na cadeia. E enquanto ele tá preso, ele precisa aprender como sobreviver em um ambiente como aquele. E aos poucos vai notando que até os atos mais terríveis que ele tem lá dentro vão ter consequências na vida dele do lado de fora. E uma das coisas que eu mais gostei nesse filme é que ele é contado de uma forma não linear. E como a história se passa ao longo de uma passagem de muitos anos, essa não linearidade cultiva a nossa curiosidade desde o começo. E isso de uma forma que passa a sensação de que o filme é tipo o Cristiano Ronaldo, não para. Além de ser um filme que depende muito de uma atuação central, convincente do nosso querido Nikolaj Coster-Waldau. E essa atuação, na verdade, vai além do convincente, porque o Nikolaj precisa construir um personagem que passa por uma transformação muito grande ao longo do filme, já que, como eu disse, se passa ao longo de muitos anos. E a atuação dele é impecável, porque ele realmente é muito eficiente nessas camadas que ele adiciona ao longo da transformação do Jacob. Porque geralmente a gente vê esse tipo de evolução numa série de televisão com muitas temporadas, por exemplo, como Breaking Bad, lá com o personagem do Heisenberg. Mas nesse caso é como se essa transformação acontecesse em 2 horas de filme, o que geralmente pode soar corrido se o enredo não for muito minucioso com isso. Mas Sem Perdão cria essa evolução de uma maneira bem intensa, e a não linearidade da narrativa contribui muito bem para essa naturalidade. Então a passagem de tempo casa muito bem com toda essa transformação do Jacob, que é marcada não só pela forma física gradativa dele, mas também pela própria postura, jeito de andar e a expressão facial, que vai se tornando cada vez mais intensa ao longo do filme. E naturalmente é um filme que aborda a violência de forma fundamentada, por mais que possa parecer que existe algum exagero na quantidade dessas cenas mais violentas, mas na minha opinião é completamente embasado na proposta da temática do filme. Então se você gosta de filmes com essa temática criminal que explora o lado mais violento do tema, é um prato cheio pra você. O próximo filme da lista faz parte dos meus 10 filmes favoritos da vida, é um filme muito especial e pessoal até, que é ele, Gênio Indomável. O filme começa numa universidade de Boston, onde os professores descobrem que o jovem zelador Will é na verdade um moleque pica na matemática. Uma máquina. Só que o Will adora um probleminha e tá sempre se metendo em altas confusões da vida, o que faz com que ele não tenha o menor estímulo para seguir com essa vocação de gênio da matemática que esperam dele. E não se engane se a sinopse te passa uma impressão de filme sobre cálculos e números, porque esse filme é um estudo completo de personagem e foca profundamente nas relações que passam pela vida do Will. Então, em vez dele puxar para um lado mais próximo de filmes como Uma Mente Brilhante, por exemplo, ele tá mais preocupado com uma jornada muito mais pessoal do protagonista. E existe uma sensibilidade muito significativa na forma como o filme aborda essas relações do Will, seja pela relação romântica que ele vive ou pela cumplicidade na amizade com Ben Affleck. Mas se é pra falar de impacto, esse filme deve muito ao Robin Williams, que vive o único psicólogo que aceita cuidar do Will. E é impressionante como cada frase que sai da boca do Robin Williams nesse filme é marcante, principalmente na clássica cena do banco, onde ele faz um dos monólogos mais fantásticos do cinema. Tanto que até hoje esse banco é usado para homenagear a memória do Robin Williams, seja com flores ou então com frases enigmáticas do filme. Obviamente ele levou o Oscar de melhor ator coadjuvante nesse ano, mas eu acho que o Matt Damon também tá absurdo nesse filme, que aliás levou o Oscar de melhor roteiro original que ele escreveu junto com Ben Affleck, o Matt Damon no caso. Gênio Indomável é um filme sobre o peso da culpa e o quanto esse peso pode sabotar as motivações e a autoconfiança de uma pessoa. E o Matt Damon transmite essa angústia disfarçada por uma raiva que, embora muitas vezes seja de uma forma violenta, é claramente um mecanismo para um cara que não consegue conviver com a culpa que sente pelas coisas ruins que aconteceram com ele. E um fator que também é muito marcante pro filme é toda essa química entre os atores. O Matt Damon e o Ben Affleck já eram amigos antes do filme, e com certeza isso colabora muito, principalmente em uma cena específica em que o Ben Affleck faz um monólogo que define muito bem o que é uma amizade verdadeira. É sem dúvidas um filme muito emocionante, por mais que essa emoção seja instigada de uma forma natural, ou seja, ele não apela para uma manipulação exagerada para tirar lágrimas. Elas simplesmente acontecem se tiverem que acontecer. O próximo da lista é um filme original Netflix, mas não se espante, porque ele é realmente muito bom e também muito louco. The Perfection. No filme a gente acompanha a personagem da Alison Williams,
Williams, que costumava ser considerada uma verdadeira revelação do violoncelo, mas que teve que deixar a academia para cuidar da mãe que estava doente. E depois de um tempo, ela volta a procurar o professor que cuidava dela, mas acaba descobrindo que ele agora tem uma nova pupila que rapidamente se torna o centro das atenções. Isso acaba chamando a atenção dela e causando um certo tipo de obsessão, sendo essa obsessão não só pelo ciúme da personagem da Lizzie, mas também por uma busca incansável pela perfeição. Esse filme funciona muito bem quando ele te provoca para um lado, mas guia a história para um caminho completamente inusitado. Eu juro que eu não tô tentando rimar, tá sendo automático. Então acaba sendo muito difícil explicar sobre o que o enredo se trata exatamente, porque é um filme que se preocupa muito em surpreender o espectador. E essas surpresas não se bastam só com elementos de virada de roteiro, mas o clima tenso do filme é totalmente guiado por momentos bizarros e até grotescos, sendo muito bem beneficiado também pelas duas ótimas atuações centrais. A Alison Williams já tinha mostrado o que veio quando fez Corra, principalmente mostrando um lado mais obscuro na interpretação. Inclusive, pode-se dizer que The Perfection fica ainda mais interativo se você assistiu Corra. Mas a Logan Brown também tá de parabéns nesse filme, misturando um ar ingênuo com um ar sedutor a maior parte do tempo. É um filme sim um pouco esquisito, mas ele não é difícil nem complexo de entender não. Eu acho que ele não precisa de vídeo com o final explicado, por exemplo, apesar de que tem vídeos aí explicando o final. Vale a pena para quem gosta de um suspense que puxa para um lado mais bizarro. E o que seria de uma lista do holandês voador se não tivesse o bicho vindo? Apesar de que no filme anterior que eu falei o bicho vem devagarinho, só que nesse o bicho vem com ódio, porque o terrorzinho maroto de hoje é um dos filmes mais tensos que eu já assisti na minha vida. Ele, O Exorcismo de Emily Rose. Nesse filme, inspirado em uma história real, a gente acompanha uma jovem estudante que passa a ter alucinações e surtos cada vez mais constantes, sendo submetida a diversas sessões de exorcismo, já que ela vem de uma família católica praticante. E paralelamente a esse enredo da Emily Rose, que é a parte do filme encarregada do terror, nós temos uma trama judicial guiada pela Laura Linney, que aceita defender o padre que se encarregou de fazer sessões de exorcismo, acusado de ter abordado métodos perigosos e opostos à ciência. Na verdade, quando eu digo paralelamente, eu me refiro à estrutura narrativa do filme, até porque os dois enredos se passam em épocas diferentes, sendo o enredo judicial se passando no momento mais avançado da história, anos depois das sessões de exorcismo da Emily Rose. O filme é muito eficiente e intrigante com a narrativa do julgamento, mas de fato o que mais te marca são as cenas intensas e assustadoras protagonizadas pela própria Emily. A Jennifer Carpenter tem uma entrega de fisicalidade e pico emocional que até hoje eu não entendi por que ela não foi nem indicada ao Oscar. Pelo menos ela ganhou o MTV Movie Awards por melhor atuação assustadora. Como eu falei, ele é inspirado em uma história real que você já deve ter ouvido várias vezes. Inclusive, eles trocam o nome da personagem. Na verdade, essa troca de nome já vem do livro que é baseado nos relatos. Mas eu não vou me aprofundar aqui no caso da Anneliese Michel, até porque o filme acaba sendo bem diferente dos relatos originais. Mas eu falei mais disso em um vídeo que você pode clicar nesse card aqui em cima, se o cara do card lembrar de botar o card. O cara do card sou eu, então bota aí, Gustavão. E agora um filme dirigido pelo nosso querido Todd Phillips. Na verdade, o último longa-metragem que ele fez antes do Coringa do Joaquin Phoenix, temos ele, Cães de Guerra. Ou eles. No filme a gente acompanha o David, vivido pelo Miles Teller, que é um cara, pacatão, simplão, casadão, vai ter um bebezão com Ana de Armas, mas tá passando por dificuldades financeiras, principalmente com a chegada do filhão. E é quando ele reencontra o amigo de infância, interpretado pelo nosso querido Jonah Hill, que tem um negócio muito lucrativo e faz questão de ajudar o David. Só que o problema é que esse tal negócio lucrativo envolve vendas de armas internacionalmente. Armas de verdade, não da Ana de Armas. Inclusive, eles acertam um acordo de 300 milhões de doletas para fornecer armamentos para os militares afegãos. E agora os dois amigos precisam lidar com as diferenças de interesse, principalmente referente ao rumo que cada um tomou na vida. Afinal, um optou pela vida de criminalidade e o outro optou por casar e ter um filho com a Ana de Armas. Aliás, eu mesmo não sei o que eu escolheria. E além de toda essa diferença de personalidades que são muito distintas, eles têm que lidar com os contratantes barra pesada que estão na cola deles. Entre eles, principalmente o personagem do Bradley Cooper, que vive o Henry, um poderoso chefão do crime que tem uma postura muito intimidadora e não vai medir esforços para assumir com vacilão. Antes dele dirigir o Coringa, o Todd Phillips era muito conhecido por comédias, principalmente comédias com ação. E mesmo tendo uma direção característica nesse filme, contando também com um elenco que já é familiarizado com a comédia, afinal, se você não riu, Jonah Hill. Cães de Guerra explora mais o lado da ação e da tensão que um enredo como esse pede. Mas claro, a comédia tá lá presente, ela só não é o foco principal. O personagem do Jonah Hill, por exemplo, é um cara naturalmente engraçado e sem noção, mas isso faz parte da personalidade dele. Não é como se ele fosse um piadista, pelo menos não um piadista como eu.
Jonah Hill. Então esse é um dos filmes que mais se leva a sério na carreira do Todd Phillips. Contando até com algumas cenas bem intensas, mas ainda não dá pra dizer que é um filme sereno assim, sabe? O Coringa, por exemplo, é um filme muito mais denso e sério. E o humor tá presente de uma forma mais constrangedora, o que significa que também aborda o humor de uma forma mais natural. E esse filme é parecido nessa questão, só que o humor é explorado em uma camada mais de suspense. Pelo menos suspense de ação, não suspense dramático. É um filme recente, de 2016, e também é inspirado na história real. Mas só inspirado, porque ele muda muita coisa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Não esquece de tirar o print dessa listinha aí. Lembrando que o Jonathan está de volta na semana que vem com as dicas Netflix. Na verdade, amanhã ele já tá aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo. Não se esquece também de se inscrever no canal para você ter mais vídeos diários. Valeu!